vivo! Mais uma vez, mais uma gravação ao vivo do nosso podcast. Vocês que estão aqui com a gente podem mandar perguntas, podem mandar comentários, né, gurias? E hoje a gente também tem a integrante aí que estava faltando. A gente tá finalmente! Pelo menos hoje a gente sabe que tem, né? Hoje tá garantido, hein, Rafa? Hoje tá garantido, hoje tá garantido. Rafa, se desse para voltar no tempo, né, e participar dos outros, né? Nossa, como são questões de escolhas, não sei não, hein? Não sei eu ia falar, será que ela ia escolher estar com a gente? Porque ela não escolheu, ela tinha coisas mais importantes para fazer, né, Rafa? Apesar da saudade, da vontade de estar aqui, eu, né, enfim, tava lá com as minhas preciosas. Escolhas, né? E o filme que a gente vai falar hoje fala muito disso, né, gurias? De escolhas. O filme, então, é questão de tempo. Para quem não assistiu ainda, esse filme vale muito a pena. Eu não tinha assistido ainda, foi a minha primeira vez. Quero assistir de novo. Quero assistir de novo, inclusive já falei para meu marido que tu tem que assistir, que ele não assistiu comigo. Porque é muito bom, traz muitas reflexões e uma das grandes é essa sobre escolhas. Mas vamos começar explicando o que é esse filme, né? Dando aí uma sinopse do filme para quem daqui a pouco não assistiu, ficar mais curioso, mais interessado. Mas a história é de um jovem ali que está nos seus 20 e poucos anos, né? E ele descobre, aí o pai, no início do filme, conta para ele um grande segredo da família. Qual era esse segredo? Que os homens da família conseguiam viajar no tempo. Então, ele explica lá como é que faz, tem que entrar ou num armário, ou num banheiro, né? Num lugar que tu fica ali sozinho e cerrar os punhos, e aí tu consegue viajar no tempo e ir para o momento que tu quiser. Né? E aí eu gosto muito ali no início que o pai dele já começa perguntando para ele, tá, o que tu quer fazer com isso, né? Com essa capacidade, né? E aí ele fala algumas coisas, mas aí ele se dá conta, não, o que eu realmente quero é encontrar o grande amor da minha vida. Né? Então ele quer realmente investir nisso, né? E é onde vai ocorrendo ali a história do filme, é ele investindo esse poder dele em encontrar a mulher da vida dele, em construir a família dele, né? Em fazer dar certo aquela relação. Claro que tem algumas coisinhas que vão acontecendo também que atrapalham no meio do caminho, mas essa é a história. Olha, e já começa com uma grande escolha, né? Eu estava falando aqui das escolhas, né, gurias? Já começa com uma grande escolha, quando ele intenciona aonde ele vai querer investir esse poder dele. Ele poderia escolher, sei lá, ganhar muito dinheiro, viajar o mundo. Imagina, poderia viajar tranquilamente o mundo inteiro, né? Eu volto, daí viajo para outro lugar. Que nem o pai dele escolheu ler todos os livros, né? Então já começa duas vezes, né? O pai dele escolheu ler 2 vezes. Então, e aí voltava, agora eu vou ler outro, agora eu vou ler de novo. Eu acho que já fica muito claro ali um grande valor para ele, né? Que são as relações, o amor, né? E que é o que guia muito ele nessas escolhas, né? Até pensando no outro, né? Não só nele, mas nas pessoas importantes na vida dele, né? Muitas dessas escolhas que ele faz de voltar não tem a ver simplesmente com ele, né? Tem a ver com os outros, com as pessoas que são importantes na vida dele. E uma coisa legal do filme, que eu tava receosa que o filme fosse aqueles que, do tipo, que repete sempre a mesma cena, sabe? Que aparece aquele efeito borboleta, aquela coisa, é uma chatice, lá meio, já se esgotou esse tipo de filme pra mim, sabe? E não é nada disso, então é um filme bem legal de ver, sabe? São em alguns momentos que ele volta, daí mostra uma outra perspectiva e tal, então é interessante ver o filme. Ele é um filme gostoso de ver. É verdade, porque não é uma coisa de voltar no tempo muito fantasiosa, assim, né? Tudo bem, voltar no tempo já é uma fantasia. Já é fantasioso por si só, mas é muito do cotidiano, da rotina dele, assim, então a coisa não fica, né, essa coisa espetaculosa, assim. Exato.
Mas é bem interessante isso, sabe, que tu disse que já mostra ali uma questão de valores dele. E eu fiquei pensando ali naquela escolha que ele faz de voltar para aquela noite. Como é que era o nome do cara que ele ficou na casa? Ele bem rabugento ali. De voltar ali, ele abriu mão da noite que ele conheceu lá a Mary, né? Que é com quem ele vai se casar e tal, para ajudar. para peça lá do cara e ajudar ele nisso, né? Então, olha como realmente as relações são algo muito valioso para ele. Porque ele pensou, eu dou um outro jeito de encontrar a Mary depois, mas eu quero ajudar ele agora, né? Então, ele é uma doação também muito grande, né? Porque muitas das escolhas que ele vai fazendo tem a ver com ajudar os outros, né? Isso que eu fiquei refletindo agora. Exatamente. Um valor porque bem eu até na hora, eu nem sei se ele se deu conta de que ele ia perder aquilo, né? Ele não se deu conta. Mas igual ele não voltou atrás, porque ele poderia ter voltado atrás. Né? Ele arrumou outro jeito dentro da realidade dele de ir atrás daquela mulher, né? Mas eu confesso que quando eu fiquei vendo, eu fiquei pensando, nossa, que difícil que é tu ter um momento super legal com alguém e daqui a pouco tu não ter mais, né? Porque daí, enfim, né? Na cabeça dele, ele sempre vai ter, na memória dele, ele sempre vai ter aquele momento. Na relação, não, né? Não. Exato. E eu acho que o filme, de uma forma geral também, né, ele traz muito essa mensagem, né? Que tu pode, no caso, o personagem consegue voltar no tempo, mas nunca é igual. Né? Nunca... Então, aquela primeira vez que ele conheceu a mulher dele foi às cegas, num restaurante todo escuro, eles super se identificaram, foi mágico, e ele entendeu que era a mulher da vida dele. Todas as outras vezes, nunca mais foi como diferente. aquela, né? Exato, eu acho que isso também tem essa mensagem importante, né? Fez eu me lembrar, até a gente pode botar lá na nossa lista de filmes, aquele filme que ela perde a memória sempre, que todo dia o cara como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez. Me fez lembrar isso, porque assim, realmente ele conheceu ela, né, em outro contexto totalmente diferente, a impressão que ela teve dele foi outra, né? Não dá para ter. Ele até pode controlar algumas coisas, mas outras não. Né? E cada momento cada experiência, né? É muito única, né? Muito única. Então, mesmo que ele volte naquela mesma cena milhões de vezes, não adianta, é único cada momento, né? Daí, nesse sentido, por exemplo, pegando ali quando ele volta várias vezes por causa do sexo ali, né? Para ser a primeira vez. Eu fiquei pensando nisso, tá, ok, ele foi voltando e ele foi querendo, de fato, né, parecia melhorar a performance sexual dele, enfim. E talvez isso até tenha acontecido na guria, né, até deu a entender que sim. Mas eu fiquei pensando, nossa, mas pra ele, do tipo, a magia da primeira vez já não tava mais presente. Já perdeu, né? Então, eu acho que é isso que tu tá dizendo, né, Lívia? Assim, por mais que a gente volte, não vai ser igual e talvez a gente vai controlar variáveis, mas um pouco do encanto do que é desconhecido, do que é novo, do que é muito não se perde, né? E tem uma outra... Ai, gente, perdão que a minha câmera tá dando problema, né? Então, vocês vão ver eu tremendo, né? Enfim, daqui a pouco ela para. Mas o que eu ia dizer também... A Lívia tá em modo GIF hoje. Eu tô em modo GIF. Mas daqui a pouco eu tento trocar de novo, eu fico alternando. É um problema do Zoom que faz isso com a minha câmera. Mas o que eu ia dizer também, tem uma fala ali logo no início do filme, né? Quando ele tá conhecendo aquela outra menina, né? Que tá lá junto passando o verão, que ele acha que pode ser ela, né? Uma pessoa muito importante. E aí ele vai e se aproxima dela e na fala dela diz, não, se tu tivesse vindo, né? Uns dias antes, quem sabe? Aí ele volta no tempo, vai uns dias antes, ela fala, não, calma, vamos esperar, vem na última noite. E aí tem a frase que ele diz, né? Que tem coisas que não mudam, né? Que a gente não tem como controlar e modificar dessa forma, né? Se o outro vai te chamar, se o outro não vai te chamar. E eu acho que isso também é uma mensagem bem importante que o filme traz, né? Então, eu notei que a repetição não traz amor. A repetição pode trazer aprendizagem, né? E eficiência em algumas coisas que ele aprendeu com o repetir. Mas a sensação que a gente estava falando, as emoções, tu não tem como controlar. Isso é tão legal poder pensar nisso, porque às vezes a gente pensa assim, ai, nossa, mas eu não performei como eu gostaria, né? Se eu tivesse feito diferente, a pessoa ia ter se sentido diferente.
E claro, em algum nível isso é verdade, mas o filme mostra do tipo, tá, mas não vai mudar, não é isso que vai trazer a essência da relação ficar diferente, né? Exato, é isso. E se eu tivesse ido lá, ela teria gostado. Aí ele tentou. Não foi assim. E até dali da performance, aí sim, com a Mary, né, que vai ser de fato a esposa dele, né, gurias? Ela já tinha gostado desde a primeira vez, que ele abriu o sutiã atrapalhado, que, né? Sim. Ela já tinha gostado. Depois, deu a entender que foi ficando melhor, mas ela já tinha gostado desde a primeira vez, né? Tem aquela cena do casamento também. Eu pensei que eles retornariam, né? Porque foi aquela chuvarada que foi um desastre lá, mas é que aí eu acho que também mostra muito uma coisa legal, que é a forma que a gente lida com as adversidades. Naquele dia eu lembrei, naquele momento eu lembrei da Gabi, óbvio, evidentemente. Né? Sério, eu fiquei com muita inveja da forma como ela lidou com aquela E ele perguntou, tu gostaria de que se voltasse atrás esse casamento, essa chuvarada? E ela, não! E eu pensei, gente, a Gabriela vai ver esse filme de novo e ela vai ter algum comentário sobre isso no podcast, entendeu? Mas, Gabi, calma, tu não tá sozinha, porque eu também atraio chuva, é nós duas, porque meu casamento aconteceu na semana mais chuvosa. Sério? Daquele ano, assim, era para ser ao ar livre. Também não rolou. Mas a experiência, né, Gabi, tem te mostrado que nem sempre é assim, né? Exatamente. Não, e acho que tem a ver muito com isso, né? De poder ver o lado positivo, talvez, ainda que não saia conforme o planejado, né? Acho que ela lidou dessa forma mais leve, assim, né? De poder aproveitar o momento, apesar de não ter saído como de ter sido perfeito gostaria. da forma que pôde ser. Né? Acho que esse é o aprendizado. Não é necessariamente que tu vai ver um lado positivo, mas é como eu vou aproveitar mesmo com essa chatice aqui no meu Exato. Mas ela era um modelo de alguém assim, né? Muito, parecia pelo menos, né? Uma característica dela, assim, de ser alguém que tinha essa flexibilidade muito nata. Então as coisas davam problema ali e ela, né, não se apegava àquilo. Então, nossa, eu fiquei com isso, com inveja, também admirando muito, né? E a inveja vem daí, muitas vezes, a gente querer algo ali que a gente tá vendo. Então, a forma como ela levou. E acho que é um aprendizado para a vida, né? De, tipo, às vezes a gente fica tão apegado na expectativa e a gente perde chance de ver as possibilidades que existem ali, que são diversas, né? Então, eles entraram para dentro, eles tiveram, né, um momento mais íntimo, tiveram muita história para contar, foi engraçado, aquela... eu fiquei pensando ali... E tu sabe, Gabi, que eu tive essa sensação dele também, sabe? Porque eu fico pensando, tu tendo um poder como ele tinha, de poder retroceder a todo momento para fazer as coisas, ele não fazia tantas escolhas de voltar no tempo. Porque a cada minuto a gente tá fazendo escolha na vida. E ele até começa vezes por dia. Momento, né? Mas no final do filme ele fala, né, que ele... entrou no cotidiano com as crianças, com a família, e que ele deixou de usar essa questão do tempo. Sim, né? foi um aprendizado que ele teve pela própria experiência de poder voltar, eu acho, né? Não, e outra coisa... Não, acho que não só pela experiência de poder voltar, mas aí falando agora como mãe, olha que chique. Olha o detalhe da frase. Falando agora como mãe, né? A gente aprende muito com os filhos, né? Então, assim... Ele teve uma aprendizagem super importante ali com 3 crianças, de que o que vale é viver o presente. E as crianças nos ensinam isso o tempo inteiro. Né? Então, eu acho que também teve isso. Além da experiência dele com as viagens em si, no tempo, teve essa coisa de estar com os filhos deles, né? E aprender com eles também essa questão da presença, né? Mas eu acho que essa questão da presença, assim, né? Claro, tem todo esse lado, mas eu acho que tanto ele quanto o pai aprenderam muito pela oportunidade de voltar no tempo e de curtir de uma forma mais de entrega, de presença, né? Quando aquele pai, até antes de saber, assim, né, que o pai voltava no tempo em várias situações, dava para ver que era uma pessoa que vivia ali, né, que estava curtindo aquele momento, que estava entregue, que era... Eu acho que isso, né, é algo que a gente pode se dispor a fazer na vida sem ter a possibilidade de voltar no tempo e aprender com isso, porque a gente aprende diariamente
que o tempo passa, né, gurias? Cada minuto que passa, a gente não tem como realmente voltar. E mesmo se a gente tivesse, é o que eles aprenderam, acho que é isso, mesmo podendo voltar no tempo, te dá uma oportunidade, claro, de ter um outro olhar. Eu acho que sim, eles sempre, né? Eu acho que se a gente puder voltar para qualquer experiência, como eu falei aqui, né? A gente revendo o filme pela segunda, terceira, quarta vez, a gente sempre vai ter um olhar diferente. Mas nada mais precioso do que a gente poder viver com entrega aquele momento que a gente tem, né? Isso não tem como retomar, é uma experiência muito única. Pegando esse link, eu acho que ali, né, quando ele tem o tempo, ele fica tendo tempo extra com o pai dele, porque ele vai voltando, né, quando o pai dele já faleceu, que eu achei isso aí, tipo assim, ó, pra mim seria o principal, é o que eu mais usaria, mas enfim. Eu acho que sim. Mas olha que interessante, quando ele descobre que ele não vai mais poder ficar com esse tempo extra com o pai dele, os dois decidem viver um momento que foi muito legal e que provavelmente eles já estavam presentes, de novo. Então, no fundo, eu fiquei pensando que é isso, né? Essa mensagem que fica, que poder estar entregue nas coisas, é isso que é o que vai deixar marcas e que vai deixar saudade. A perfeição, a performance, o acertar as coisas, ok, tem cenários que vai até ser útil, mas não vai fazer tu te tornar outra pessoa, não vai fazer as pessoas fazerem tudo que tu quer, né? Então, eu acho que ele trouxe coisas que na nossa cabeça, às vezes, a gente fica tão encucado. Ai, né? Eu fiz essa palestra, nossa, mas eu falei muito rápido, eu falei, tipo, tá, qual é o impacto real disso, né? Desse micro probleminha perto de ser eu, né? A pessoa que tu é, o que tu faz, enfim. Então, pra mim, assim, é um tapa na cara, assim, do tipo, bah, real. Tem coisas que não vão fazer tanta diferença e tem coisas que não vão importar. E essa escolha dele, né? Olha, eu vou falar e a câmera não pode me ouvir que eu começo a tremer. O pessoal do Spotify não vai entender depois, gente, que a gente tá no YouTube ao vivo e a minha câmera tá tremendo, é isso. Mas o que eu ia dizer, né, que as escolhas dele, até com a maturidade, de ouvir o pai dele, né, também no começo ele usa muito voltar no tempo para consertar coisas ou deixar coisas melhores, né? Então, arruma a performance, arruma um encontro que poderia ter sido melhor. E depois, mais velho, casado, com filhos, ele volta apenas em momentos que ele quer viver aquilo de novo, né? Porque foi bom, porque ele gostou, porque estava ali, não mais para consertar as coisas, né? É verdade, é exatamente isso. É bem importante. E eu acho que um momento bem importante do filme foi aquele momento, né, da irmã, né, que ele tenta voltar para salvar a irmã do acidente, e que daí que ele descobre que ele não tem como voltar sem que isso atinja lá a vida, né, da filha lá, que mude tudo isso, e ele tem que aceitar, literalmente, né, aquela realidade e tentar, na realidade presente, ajudar essa irmã da forma que ele puder, né, que é estar ali, que nem eles ficam ali, eu achei bem representativo, eles ficam presentes ali até que ajude ela a tomar, porque ele queria ter o controle, né, Mas que ela escolha que precisava, né? a irmã ia fazer, quem que ela ia conhecer, e por mais que ele até ali no hospital mesmo, ele sugere, né, lembra daquele amigo, quero te apresentar, mas ele tenta direcionar dentro da realidade, não tentando controlar essas escolhas dela. Ela pode conhecer o cara, não gostar, no fim ela fica com ele, né? Eu acho que ela fica, né? Então, na verdade, assim, ela acabou tendo o mesmo desfecho, de alguma forma, quando ele volta lá atrás e vê eles juntos, e vê ela bem, feliz. Ela faz essa escolha na vida, mas não através, né, desse controle que ele teria para fazer, né? Então, eu acho que essa questão, assim, que é dentro do que a gente trabalha constantemente, né, dentro, né, da arte da gente poder aceitar o sofrimento, né, e as adversidades da vida e aquilo que a gente não tem como fugir, mas poder, né, ser guiado pelos nossos valores e o que realmente importa, e isso nos ajudar, essa coerência nos trazer mais conforto, né, de alguma forma. Eu acho que isso acontece, acho que com todos nós, né, de imaginar assim, se eu pudesse voltar no passado e mudar algo que aconteceu, né, tipo, levar a vida para outra direção, mas acho que é bem o que a gente falou ali no início até, né, de quando ele escolhe abrir mão do primeiro encontro com a Mary para ir lá e consertar, né,
a peça do cara lá, né? Toda escolha, ainda que a gente tenha outras informações a mais, vai ter uma consequência, né? E talvez se eu escolher ir para a esquerda, eu vou estar abrindo mão de ir para a direita. Então, usar, como daqui a pouco ele tentou usar em alguns momentos, o voltar no tempo como uma tentativa de controlar as coisas, controlar a vida, ainda que a gente tivesse esse poder de voltar no tempo, não adiantaria, né? Porque a vida continua acontecendo, né, gurias? Não, e voltar e tentar apagar coisas que a gente já viveu é também desconstruir o que a gente é, né? Porque é isso que nos fez quem somos hoje. Esse ponto é o que me pegou muito, porque quantas vezes a gente volta na nossa história e tem vontade de apagar, principalmente as coisas que a gente passou que foram muito difíceis, né? E no filme mostra isso, que tu muda uma coisa lá atrás, e por mais que o desfecho possa ser parecido, muda coisas na frente. Então, ali até o filho mudou, né? Aquela cena. E eu fiquei pensando nisso num contexto de história de vida, né? Assim, do tipo, eu não queria ter tido tal frustração, não queria ter passado por tal perda. Mas a gente às vezes não pensa, será que a pessoa que eu sou hoje, ou a coragem que eu tenho hoje, não veio justamente porque eu fui a pessoa que viveu aquele perrengue lá atrás, né? Se eu voltasse no tempo e não tivesse o perrengue, talvez várias outras escolhas que eu fiz e que me tornaram a pessoa que eu sou hoje, enfim, não aconteceriam, né? Então, isso é uma maneira muito legal da gente honrar a nossa história de vida, né? É verdade. O próprio não ter surtido efeito lá, o voltar no tempo com é Charlotte? O nome da outra guria? Não me lembro, a loira, né? Maravilhosa aquela mulher, meu Deus. Se ele não tivesse levado fora dela lá atrás, né? Como teria sido quando ele conhecesse a Mary, né? Se ele ia conhecer, né? E será que teria dado certo uma relação com ela, né? Enfim, são muitos pontos de interrogação. O fato é realmente, acho que essa principal lição de ir vivendo o que a gente tem aqui agora, né? Mas deixa eu não trazer uma pergunta. Fala. Pode ser que seja a mesma coisa que eu ia falar. Fala aí. Olha só, a Vanessa tá aqui no nosso chat e disse assim, ó. Achei que ele ficou tentando agradar a Mary o tempo todo. Será que... Ela ficou com essa sensação, né? Será que em algum momento ele acabou deixando a autenticidade dele em prol desse valor ou dessa relação? Vocês acham que ele abriu mão da autenticidade dele quando ele voltava no tempo para fazer algo por ela? Vocês ficaram com essa sensação? Eu não fiquei muito, mas eu acho que faz sentido, assim, por um lado, o que ela traz. Isso me veio muito a cena quando ele demonstra saber muito sobre a Kate Moss ali. É a cena que me veio em mente também. Sabe? Ele não estava sendo o que ele é, ele não sabia que era, né? Não tinha aquilo. E ele vestiu um personagem ali. Ali naquele momento, né? Essa cena me remeteu, acho que faz sentido. Ele vestiu o personagem no momento que ele queria retornar a relação com ela ali, né? Então, isso, era um modo de desespero de, né, ter de volta o que ele já teve que... Sim. Ele sabia que ele queria. Ele vai usando as armas que ele tem ali para tentar dar um jeito de reverter isso. Mas depois eu não senti que ele foi, né, enfim, priorizando tanto ela e se deixando de lado. Acho que foi mais naquele momento. Porque eu fico também com uma sensação que, à medida que ele voltava no tempo, inclusive na questão da primeira relação sexual deles, né, ele deixa a espontaneidade vir mais até. Talvez no sexo eu senti isso também. O impulso dele, ele deixa vir mais. Quando ele dá o beijo lá, quando ele dá o beijo na menina lá na festa na também. virada do ano. Ele era um cara mais retraído, né? Exato. Se ele fosse um cara impulsivo, seria legal respirar fundo. Exato, talvez ia voltar no tempo para respirar fundo, né? Não agir no impulso, né? Mas ele, de fato, precisava, talvez, deixar vir um pouco mais essa espontaneidade, essa impulsividade. Isso eu achei legal, que talvez aproxime até ele mais da autenticidade dele, né? Pois eu ia até... Será que quando a gente está, né, pensando nessa pergunta da Vanessa em específico, quando a gente está apaixonado, é muito autêntico a gente querer agradar, não é? Sim, pensei nisso também. Sim. A gente quer seduzir, né? Claro.
em geral. É intencional, né? A gente quer mostrar as nossas melhores partes, ó. Sabe? Mas eu acho que faz sentido essa pergunta. É Vanessa o nome dela? No sentido da gente também ver assim, quantas vezes a gente gostaria de poder retomar alguma coisa, mais esperando a aprovação do outro, do que simplesmente é como se fosse consertar algo para não sentir aquela rejeição. E não exatamente por ser algo tão importante para nós, né? Eu acho que a gente faz muito disso, né? Acho que faz sentido. Mas uma coisa que eu ia perguntar para vocês, gurias, que eu fiquei pensando, não sei, eu acho que é inevitável quando tu assiste o filme, que se vocês se imaginaram como seria a vida de vocês se vocês pudessem fazer essa escolha, né? Porque eu acho que, eu não sei, eu fiquei muito assim, poxa, se eu pudesse voltar no tempo, o que eu voltaria, o que eu faria de diferente na minha vida, sabe? E ao mesmo tempo eu fiquei assim, acho que na verdade várias coisas eu faria diferente. Mas, para mim, me pegou, eu não sei se eu voltaria para mudar isso, entende? Eu não sei se eu também abriria a mão do que eu vivi, do que eu vivo para isso. Até porque tu já conhece a história como ela é hoje, né? E tu ia desconhecer se fosse diferente. Exato, exatamente. Então, eu acho que, para mim, como a Gabi também comentou, o que me pega são as pessoas que a gente perde, que são importantes, que daqui a pouco tu gostaria de ter a oportunidade, ter mais que, na verdade... tempo. A morte é isso, né? A gente não tem mais a oportunidade. Mas tu vê, né? Eu vou trazer um outro ponto aqui, que foi o que eu fiquei pensando enquanto tu perguntou disso. Eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, provavelmente o que eu mudaria seria começar a fazer tratamento para engravidar mais cedo. Eu demorei 5 anos para começar. Começar a fazer realmente uma coisa que já tinha sido me prescrito no primeiro ano. Né? Então eu fiz várias outras coisas e não fiz o que foi mandado fazer. E eu acho que eu teria feito isso, eu teria feito antes, né? Mas daí não seria a Melissa e a Helena. Não seria a Melissa e a Helena, seriam outros bebês, outras crianças. Aí provavelmente não existiria o Florir em mim. Eu seria outra mãe, não existiria o Florir, né? Muitas coisas seriam diferentes, mas... E aí, o que eu quero trazer disso? Quem vive ou viveu algum trauma provavelmente voltaria no tempo para tentar resolver esse trauma, entende? Com certeza. Com certeza. Então, assim, isso foi uma dificuldade que me acompanhou durante 10 anos. Gente, isso não é pouco tempo. E isso, Rafa, as minhas tu tá filhas trazendo agora. Isso que tu tá falando do trauma. Eu acho que eu vou lembrar durante muito tempo. E tu teve um final feliz, entende? Isso que tu teve, tem gente que viveram experiências que não teve esse final. Então, hoje tu tem aquilo que tu pode avaliar que tu não teria, que é elas. Hoje, por mais que tu olhe para trás, e se tu hoje escolhesse, né, que nem ali no filme te falassem, Rafa, tu pode voltar 10 anos atrás e tentar começar o tratamento, mas para isso tu tem que abrir mão da Helena e da Melissa. Não abriria mão, né? Mas o que eu quero trazer não é tanto da minha, mas é como quando se vive uma situação traumática na vida, né? A gente fica e a gente faz terapia e a gente busca coisas para tentar resolver algo que é dentro de nós, que se acomode melhor para a gente, né? Então, se a gente tem esse superpoder, por exemplo, se a gente tivesse esse superpoder, provavelmente... E, gente, assim, trauma todo mundo tem na vida, né? Claro que tem histórias muito mais difíceis com traumas, né? E o trauma tem a ver não só... Não é com aquilo que foi vivido, mas a forma que aquela pessoa viveu, né? Exato. Então, eu acho que esses seriam grandes gatilhos, assim, para as pessoas voltarem no tempo, né? Do tipo, eu fiquei imaginando isso, pelo menos. Sem dúvida. A Dica tá nos assistindo ao vivo aqui e ela disse que eu entendi que mesmo o trauma era importante para eu ser quem eu sou hoje, tá? Reforçando o que a gente está falando, né? Exato. Sim. Sabe que eu fiquei pensando, Sabra, sobre isso, assim... Eu acho que tem os dois pontos, desculpa, Eve, mas acho que os 2 pontos são verdadeiros, sabe? A vontade de não ter o trauma, porque exatamente ninguém escolheu. Sim, ninguém quer viver aquilo, né? Mas também tem tudo que isso acaba proporcionando e repercutindo. Sim, né? Exato. Mais do que em atitudes, eu acho que na pessoa que a gente se torna.
Sim, com certeza. Eu fiquei pensando sobre o que eu mudaria e me vem sempre uma vontade de ter dado menos importância para algumas situações que me fizeram sofrer. Ou seja, teria sofrido menos por algumas frustrações, sabe? Botado menos energia. Vamos recomeçar aqui ou vamos para outra direção, né? Acho que eu teria ido mudaria isso, sabe? Eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente fala, assim, normalmente, né? Quando a gente amadurece e tem uma experiência, fala como a gente gostaria de ser essa pessoa que a gente é hoje, lá naquela situação, né? Porque aquela pessoa, não sei se ela poderia ser diferente do que ela foi, dentro do que ela tinha, do que ela podia, ela fez o que ela pôde. Né? Então, assim, às vezes a gente queria enfrentar e viver, que é o que ele tinha no filme, a possibilidade de viver aquela experiência já com a experiência vivida. Sabendo tudo que ele reviver, é o reviver, daí não é viver, é diferente, né? E eu escutando vocês, me vem o que a gente fala muito, né? Porque é isso. A gente está sempre querendo evitar sofrimento. Sempre. O tempo inteiro. Sim. Né? Isso faz parte da experiência humana, sofrer e evitar o sofrimento. Mesmo que a gente trabalhe, né? A gente trabalhe os nossos pacientes para não ficar amarrado nisso, né? Tentando evitar o sofrimento. Na verdade, todo mundo evita. Instinto, né? Todo mundo evita, não tem como não. E outra coisa, em que vários momentos o evitar o sofrimento é algo necessário, né? Com certeza. Da mesma maneira que também, se essa evitação ela é muito intensa, ela também pode nos prejudicar ou nos desvirtuar desse caminho mais valoroso. E evitar o sofrimento de quem a gente ama, né? E também é algo que a gente tenta controlar ao nosso redor e não tem como, né? E eu achei bem interessante quando como é que é o nome da esposa? A mulher dele? Mary. Diz quando ele fala, né? Ele pensa sobre a irmã, da preocupação que ele está em relação a ela, e ele diz: nós temos que fazer algo sobre isso. E a Mary diz: mas ela tem que fazer algo sobre isso. Né? Tipo, ela tenta botar assim, ok, a gente ama ela, a gente se preocupa, a gente pode, mas isso é algo que só ela pode mudar. Né? Então, eu acho que isso é importante mesmo, né? Eu acho que como no papel de mães, como diz a Rafa, né? Isso é importante também, porque a gente tenta, né? A gente não quer ver os nossos filhos sofrerem o sofrimento inerente do crescimento, né? E não tem como eles crescer se a gente não permite que eles também sintam isso, né? Mudando um pouquinho de assunto, gurias, ali no final do filme, o pai dele dá dois segredos, né, para que ele resume como segredo para felicidade, né? Que é ele viver cada dia, né? Mas também poder voltar e estar e viver mais nesse papel de observador daquela experiência, não para mudar, mas de viver de novo sem, e aí me marcou muito essa parte, sem as tensões e angústias do dia, né? Porque quando a coisa está acontecendo ali, a experiência ela não é só externa, ela é muito interna, então tu tá ali, não sabe o que vai acontecer, então tu tá, né, vivendo aquela angústia. Então, depois, sabendo tudo que vai acontecer, volta lá, né, e vive esse papel de observador. E aí eu fiquei pensando na influência, né, das emoções, do como a gente está vivendo o nosso dia e o quanto isso, as nossas emoções podem nos tirar essa habilidade ou nos desconectar dessa habilidade de estar ali presente no momento. Fiquei pensando muito sobre isso, porque depois, quando ele volta naquele dia difícil, né, foi a experiência totalmente diferente. E daí ele chega lá no final do dia e diz, não, foi um dia bom, né? E na primeira vez que ele viveu, foi um dia horrível. Tanto que ele se virou para o lado para dormir, né? Então, olha que interessante, né? O quanto... o que vocês acham, né? Aliás,
que vocês acham que traz esse peso maior para aquele dia dele, ou que trouxe, né? E o que traz esse peso maior para os nossos dias? Pois é, sabe que eu fiquei pensando, né, agora, essa cena também me deixou reflexiva, mais dois pontos. Um, exatamente esse que tu trouxe, Eve, né? De, sim, às vezes a gente dá tanta atenção ao que a gente está percebendo ali, com as nossas coisas, as preocupações, e, na verdade, nem é nada daquilo, e a gente está tão conectado, né, com tudo aquilo que acaba, enfim, vivendo até um dia que depois é ruim, digamos assim, né? Mas outra coisa também que eu fiquei pensando é que nessa dica do pai dele tem algo que, né, que na vida a gente não tem, Não que é a tem. garantia que de fato não tinha problema com nada, e aí ele volta. Ele sabia o que ia ser o Exato. resultado, digamos. Ele sabia que no final das contas o julgamento ia dar bom, ele sabia que no final das contas era melhor ele dar um bom dia para a mulher do café, que isso ia tornar o dia melhor de todo mundo, que ele não precisava dar tanta atenção para o chefe chato. E aí é muito mais fácil, né? Tu ter a garantia de que de fato vai dar tudo certo depois e aí tu voltar mais relaxado. Mas não invalida de maneira alguma essa primeira percepção também que a gente teve, que às vezes a gente está tão preso, carrancudo nas coisas e não lembra também de dar uma relaxada e, bom, calma, deixa eu viver aqui esse presente para ver como é que vai ser, né? Sim, eu acho que é muito onde está o nosso foco, né? Para onde exato. nós estamos olhando, é o que vai mudar muito a experiência, né? E eu concordo contigo, Lívia, eu fiquei pensando também a mesma coisa. E é o que eu falei da maturidade da experiência, que eu acho que não tem coisas que tu vai ter, que é só o tempo, por mais que a maturidade, a experiência não nos traz essa garantia que eles têm, mas nos traz uma experiência com resultados, né, diversos, que faz a gente, às vezes, ter mais tranquilidade de enfrentar algumas coisas, que quando a coisa é nova, até usando o exemplo que a Gabi também trouxe, que nem a paixão, é uma coisa que tu sente, a gente pode ser, né, amar nossos maridos, ser algo assim, que temos um sentimento muito grande, aquela sensação de início do relacionamento, a gente nunca mais vai ter. Né? Mesmo que volte no tempo. Ou mesmo que a gente termine e volte de novo, vai ser outra sensação, porque já tem uma história. Exato. É diferente, não tem como ser igual. Né? Eu acho que o filme ele traz também essa reflexão que é tão óbvia e a gente não se dá conta na vida acontecendo, né? Não tem como a gente desviver as coisas, né, gurias? Tipo assim, não tem como. Não. Então, até pensando nesse exemplo, né? Amo meu marido, queria voltar algumas coisas só para viver de novo. Mas eu já sei como é que é o depois. Já sei que deixa a toalha em cima da cama. Tá, na primeira vez não deixava, agora eu já sei que deixa. Não tem como desviver algumas coisas, né? Não, e exatamente são as emoções que estão vinculadas ao novo, né? A não ter vivido aquilo. Sim, se tu já exato. viveu, não tem mais. Talvez. Exatamente. Se a gente pudesse trazer, né, isso para um exercício diário, assim, né? Tipo, tá, ok, sem superpoderes, mas Real. Talvez fosse algo do tipo, por exemplo, perceber quando a gente está muito focado no que vai acontecer, nos ICs da vida, né? Nas preocupações futuras. Isso eu acho que quando a gente às vezes não está consciente do quanto a gente está focado nisso. E isso traz um peso bem grande, assim. Até porque você estava falando antes, Eve, né? De se preocupar, às vezes, né, com o que o outro vai pensar, ou se a gente vai errar, enfim. Então, acho que tomar essa perspectiva e voltar do tipo, tá, mas para aí. O que eu posso fazer? Onde é que eu quero colocar minha atenção? O que eu posso fazer hoje, né? Essa volta para o presente, eu acho que é uma grande... É um superpoder, né, gurias? Como que eu posso começar a partir daqui? Que é como uma pausa, né? E agora, como é que eu começo a partir daqui? O nosso superpoder é o autoconhecimento e a autoobservação, né? Exato. É esse que aqui em casa acontece meio que automaticamente, assim, do tipo, se o Ronald ou eu, a gente começa a se queixar logo de manhã cedo de alguma coisa, um olha pro outro e diz, bom dia. Tipo, dá uma forma de... Peraí, tipo volta. assim, a gente já se deu bom dia, a gente já sabe. Vamos já retomar, coisa, né, mas, Rafa? Tipo, vamos parar e vamos voltar, Vamos né? recomeçar. Bom dia. Sim. Né? Convidando o outro para olhar para isso. Tipo, tá, precisa de tudo isso para essa situação, né? Exato. E outra coisa que para mim ficou muito presente, e eu aqui de nós cinco não sou a que
mais chora e se emociona, né? E esse filme, bom, eu terminei assim, ó, lavada de tanto chorar, porque para mim a Eu não preciso mensagem nem dizer, final não. dele. Oi? Eu não preciso nem falar, nem fazer Pois esse é. comentário, né? Por isso Sério, eu não já chorei me usei nada. como Um parâmetro. pingo de Tu lágrima. sabe que eu sou super É. chorona e eu me emocionei, mas não chorei. Para tu ver como é coisas que toca, né, em cada um. Pegou em algo. Pegou em algo, e aí era isso que eu ia compartilhar, né? Para mim, eu tô tentando trocar minha câmera ainda aqui, mas para mim me ajudou muito a perceber, né, gurias, também dessas coisas óbvias e que a gente no dia a dia não se dá conta, e para mim foi a mensagem que mais me emocionou e muito linda, né? De que tem coisas belíssimas e importantíssimas acontecendo todos os dias. Se a gente está ali prestando atenção, né? E é isso que a gente está falando também sobre o voltar no tempo, mesmo que a gente viva de novo um momento legal, não vai ser como a primeira vez. Então, da gente poder realmente prestar atenção em tudo que a gente está vivendo todos os dias, porque vai acontecer, né? E acontecem coisas maravilhosas que vai dar vontade da gente voltar, né? Depois. E aí eu fiquei pensando, né? Por exemplo, nas minhas férias agora, meu marido me fez uma surpresa e me levou para fazer um voo em cima de um vulcão. Se eu tivesse o poder, eu voltaria para viver aquela Para experiência de viver, novo. não para mudar ela. Não para mudar, mas mesmo eu voltaria para ter de novo aquela experiência, mas nunca vai ser mais a mesma coisa. Nunca. A surpresa, algo que eu não Exato. imaginava, isso nunca vai. Então, da gente Não. poder estar aproveitando realmente, né, o presente, o dia a dia, porque tem coisas lindas acontecendo, coisas difíceis também, lógico, mas também tem coisas lindas, né, acontecendo todos os dias. É E verdade. isso não significa, acho que é importante, assim, destacar, né? Usar essa habilidade de voltar, de notar o momento presente, de estar consciente no aqui e agora, não significa parar de sofrer, né? Porque se a gente forçar isso, né? Quando eu trago até essa coisa da leveza, a Gabi fala bastante disso no Instagram dela, né, Gabi? Não significa não ter momentos difíceis, não significa estar sempre good vibes, né? Feliz. Não, mas é poder não ficar só no sofrimento. Sim, não ficar preso nisso, né? É dançar, né, Gabi? Porque a leveza é isso, tem que saber dançar, né? É ir de um lado para o outro. Eu gosto muito da ideia de realmente dar passos para trás e olhar com mais perspectiva, que é algo que a gente fala bastante, né, nas contextuais. Mas, poxa, eu tô olhando só esse pedacinho aqui da minha experiência. De repente, a raiva que eu tô sentindo nesse momento, né? Mas deixa eu respirar aqui, deixa eu dar uns passinhos para trás, deixa eu olhar para tudo que está acontecendo, né? E me colocar nesse lugar de mais observação dessa experiência, inclusive da minha raiva, da minha tristeza, da minha angústia, né? Então, eu só queria reforçar Que isso. foi exatamente o que ele fez, né? Ficar nesse papel de observador, né? Mais no final. E eu acho que isso serve também ali quando a Rafa falou desse exemplo ali né, com o marido dela, de se conectar. Acho que isso também vale para quando a gente percebe que não tá legal, né? Do tipo, a gente aqui também brinca, né? Tá, hoje é o dia, né? Do tipo assim, hoje eu tô mais incomodada. Cuida com o que tu vai falar, porque hoje eu tô mais sensível. Então a gente se comunica também com isso. E de alguma maneira a gente tá falando de presença. Eu tô notando que eu tô mais vulnerável, né? Se tu falar comigo de um jeito um pouquinho mais torto, hoje vai ser difícil, porque hoje tá pesado. Então, isso é uma habilidade. A gente se cuida quando a gente faz isso, né? E a gente não tá querendo ficar feliz e bem o tempo inteiro, mas a gente está respeitando, né, aquele momento. E informando até para outra pessoa que daqui a pouco tá mais com a gente, né? Para ela saber também, né? Eu tava falando disso que aconteceu justamente essa semana, e daí o meu marido ainda falou: tá, mas eu sempre te digo isso, tu nunca fica mal. Tá, mas hoje eu não estou legal. Hoje tu me disser qualquer coisa, eu vou reagir assim, porque hoje eu tô sensível. Então, isso é importante, né? E no filme, né, uma das escolhas ali mostra ali uma sequência, né, das escolhas do padrinho, né? No discurso do padrinho. Até que eles chegam que o padrinho vai ser o pai dele, né? E aí o pai dele... Nenhum fez um discurso muito bom, né? Muito bom. E aí o pai dele fez um discurso que foi lindo, só que o pai dele resolve voltar no tempo para incluir uma outra coisa, né? Uma outra fala, mas que era para dizer eu te amo.
Isso. Porque ele falou, é uma coisa tão importante, eu não disse. Eu quero dizer eu te amo no discurso, né? Eu quero comunicar isso para ti, para o teu tio e para todo mundo que tá lá, né? Então, e ele volta e faz isso. Né? E a gente poder se perceber com essa oportunidade a todo momento, e né? Quando a Eve falou ali do passado dela, eu pensei, tá, então tem algo agora, tu também pode usar isso que tu pegou lá atrás. Exato, né? Porque eu posso, bom, eu não falei, mas eu posso falar agora. Posso falar a partir de agora. Não, né? Tu tá aqui. Nesse momento, depois, o filme faz, acho que intencionalmente, depois o tio fala. Nossa, ele disse no casamento que ele me amava, lembra? Tipo assim, ó, olha como é importante. E teria sido o dia mais importante da vida dele, né? O quanto é importante, né? Porque aí entrou uma coisa que a gente for pensar, né? Ele falou, eu quero voltar e falar que eu te amo. Ele podia falar para ele ali, ele estava falando, eu te amo. Mas ele queria falar voltar, naquela situação. porque ele queria mostrar também, tipo, abrir o amor dele para as pessoas, né? Eu acho que também isso, eu quero conseguir demonstrar isso também, né? E é tão bom, né? Se a gente for pensar, é tão bom a gente conseguir ter essa visão, assim, né? De que a gente tem sempre oportunidades, né? Tem poucas coisas que a gente não tem oportunidade na vida de não fazer de novo, né? Por isso que para mim me pega muito a perda das pessoas ou a morte em si. Mas a gente tem, né? Quando a gente se dá conta assim, não, tá, eu não fiz, poxa, e tu ficar presa naquele arrependimento, o quanto isso não nos possibilita a gente encontrar esses novos caminhos de realizações no hoje. Né? Bom, eu vou fazer como dá hoje. Eu não tenho mais daqui a pouco a mesma idade, eu não sou mais aquela mesma pessoa, mas eu posso tentar fazer hoje. Né? Porque às vezes a gente escuta muitas pessoas falarem, tô velha demais para isso, ou tô, né? Passou o tempo, já deu. Eu acho que essa é uma pergunta que a gente pode usar para a nossa vida, né? Se eu pudesse voltar no tempo, que coisas eu faria diferente, né? Acho que é uma pergunta que nos conecta com muitos valores, né? Ou, inclusive, com a nossa autenticidade, como teve a pergunta ali, né? Exato. Como eu gostaria de ter agido naquela situação? Como eu gostaria de ter feito esse discurso? Como eu gostaria de ter falado no podcast, né? Será que eu gostaria de ter falado algo diferente ou de uma forma diferente? Ou ter expressado algo para alguém? Eu teria não falado o que eu falei para não chorar. Não estava afim de chorar, não estava no script de chorar. Mas a gente pode voltar em todos não? e não gravar. A gente pode gravar de novo, no caso. Mas a gente escolhe não, né? Mas a gente já teve essa experiência de ter que gravar de novo, porque a gente esqueceu de botar para gravar e não ficou igual, né? Não adianta. Não ficou igual. Mas, justamente, acho que é uma metáfora boa, né? A gente que trabalha com produção de conteúdo, tu quer um jeito de não fazer nada, é ficar voltando no mesmo vídeo, regravando 10 mil vezes. Acabou, tu não aprende. Então, assim, ó, o que a gente, né, para melhorar nosso desempenho no vídeo? É gravar e vai do jeito que dá, e com o tempo a coisa vai melhorar. Mas ficar focado em apagar o que passou é a melhor maneira de não seguir para frente. De não fazer. Né? A única coisa que eu acho que não vai melhorar é eu conseguir não chorar. Mas o resto acho que melhora. E por que não chorar, hein? Daí vamos entrar aí, né? Não vamos questionar. Eu também acho que não tem problema, mas às vezes não estava afim. Primeiro dia tá voltando, né? Já volta a Mas por isso é muita emoção, Rafa. Te ter aqui é muita emoção. Mas é interessante isso que vocês falaram, né? A Lívia disse, por exemplo, que chorou muito no filme, né? Normalmente ela diz, não é muito chorou, né? Eu sou o contrário, eu choro praticamente em todos. E eu fiquei aqui, enquanto vocês estavam falando, fiquei pensando, por que será que eu não me emocionei tanto? Mas sabe que eu tive uma sensação, gurias? Eu tive uma sensação exatamente que veio dessa reflexão que eu dividi com vocês, que eu não sei se voltaria muito, né, no tempo. Eu não me conectei muito com o sofrimento, eu fiquei mais pensando assim,
eu sinto que eu tô vivendo uma vida coerente com o que eu acredito, tu entende? Tipo, eu sinto que eu tento aproveitar o meu presente, o meu dia, a forma que dá, e não ficar presa, né? Que nem quando eu falo, poxa, se eu ficar presa a coisas, eu morro de saudade das pessoas mais importantes para mim que estão longe. Se eu não aprender a viver o hoje, o presente, aproveitar, esmiuçar o melhor, tirar o melhor da minha oportunidade que eu estou vivendo aqui agora, vai ser pesado. E eu acho que daí que vem, né, o que a gente fala da leveza. Não é saber que evitar o sofrimento, é não me focar nele. Ele está ali, ele me acompanha, saudades, várias coisas, né, do meu dia a dia. Mas eu tento, eu me senti assim, muito assim, eu acho que eu, sabe, com a coerência que a gente fala, assim, né? E eu acho que por isso que daqui a pouco eu não me conectei tanto com coisas, puta, o que eu não fiz, o que eu deveria fazer, não sei, porque poderia, né? Às vezes a gente sofre por isso também, né? Chora, se emociona. Mas agora te ouvindo, e eu fiquei pensando, né? Eu me emocionei exatamente pelo que tu falou, de ver como é importante a gente conectar com o presente, que a gente pode querer mudar 300 coisas que não faz diferença, né? Que o mais importante é realmente prestar atenção nas coisas que a gente está vivendo, porque elas não voltam, né? E mesmo se a gente pudesse voltar, enfim, não seria a mesma coisa. Exato. Pra mim, a cena que eu, né, chorei. Bom, meu marido, nossa, mas claro, meu marido eu entendi, né? Ele acabou de perder o pai. Exato. Gente, total. Eu tava meio dormindo e eu acordei com uma síncope dele, mas é claro, né? Num momento super de fragilidade. Mas aquela parte da praia me emocionou muito também, Pra né? mim também, foi a que me emocionou. Ainda mais por assim, claro, também com a maternidade, com as crianças. Tipo, é isso, né? É um filme lindo, né, gurias? Lindo, É muito lindo. Não à toa, assim, quando eu botei para votação, várias pessoas falaram, melhor filme que eu já vi, amo esse filme, né? Diálogos maravilhosos, os diálogos são muito bons. Eu achei ele engraçado na medida certa, é um humor que me... E tem uma mescla muito legal, né? Assim, em termos de... E não é aquele clichê, como a gente falou, de volta ao tempo, Exato. né? Que daí se repete. Exato. Né? Aliás, esses filmes de voltar ao tempo, esse gerou tantas reflexões. Eu assisti novamente, um tempo atrás, no final do ano passado, um dia aleatório, o Efeito Borboleta. Meu Deus, que filme ruim! Eu achava o máximo antes. Eu também achava. Eu achei muito ruim Vou ter agora. que assistir. Vai e volta, um inferno. Eu não me lembro. Um saco, um vai e dramalhão. volta, umas coisas meio pesadas, sem necessidade, ruim. Filme de adolescente, acho que a gente era adolescente e achava... Acho que sim, Eu não sei. Deram... Eu falei, meu Deus, que filme ruim. E esse tão lindo, uma mensagem tão mais importante do que lá o Efeito Borboleta, né? Então, deram uma dica aqui de um filme que eu não sei se é exatamente sobre esse tema de voltar no tempo, que tem o brilho eterno de uma mente sem lembrança. Eu não assisti. Tá lá na nossa lista. É lindo, tá na nossa lista. Com o Jim Carrey, que normalmente não faz drama, mas... Sim. Pode ser até que eu já tenha assistido, mas... Eu assisti, mas eu não me lembro agora do filme. Eu não me lembro. Eu também, eu assisti, mas também não me lembro muito bem. E uma série de volta ao tempo que eu adoro é Outlander, né? Não sei se alguém já assistiu. Maravilhoso, adoro Outlander. Maravilhosa. Fica a dica. Só que é um outro estilo, né, Rafa? De volta ao tempo. Que é bem romântico. Tem hora que é uma melação aquilo lá, mas que me incomoda um pouco, mas... Qual era o nome do filme que eu tinha falado daquela mulher que perde a lembrança todo dia? Como se fosse a primeira vez. Maravilhoso. Que é bem, mas que é bem água com açúcar, bem sessão da tarde, né? Comédia mas me lembro de ter essa mensagem legal, assim. Sim. É bem legal. O Clique tem essa mensagem também. Clique. Também. Que é o outro que entrou na nossa votação lá, né? Que quem sabe fica para uma próxima aí. Isso aí. Então tá, gente. Bom rever, Rafa. Tomara que esteja nas próximas. Te esperamos. É para estar, a não ser que algo aconteça. Quero que tu saiba que tu é uma integrante muito importante desse grupo, mesmo quando tu não tá participando assiduamente, tá? Obrigada. É muito importante. Com certeza. Com certeza. Então,
E esse episódio aqui de hoje, ele vai ao ar no Spotify quando? Eu vou tentar fazer com que ele já vá amanhã, como a gente já fez. Aí ela avisa lá daí no Insta, né, a Eve? Cortou, eu não escutei. Ela avisa no Insta depois, quando que tá. vai Não, para só para poder compartilhar também com o pessoal aqui. Não, eu compartilho. Isso aí, gente. Então tá. A princípio, vamos ter votação também, né, dos filmes. A gente tem colocado tanto lá no Insta do Psicando, @_Psicando, como nos nossos Instagrams. Se vocês quiserem falar os Instagrams de vocês, vou começar por mim. @eveline.psi, Sabrina. @SabrinaPW. Gabi. @GabiDamasceno.psi. Lívia. @LíviaOliveira.psicóloga. E Rafa. @FlorirEmMim.poa. Ótimo. Sempre que eu falo, eu penso se eu falei certo. Não sei, mas eu acho que sim. Falou. Então, vocês podem mandar também as sugestões, a gente vai adicionando aqui a nossa lista e vai ter votação aí do próximo episódio. Então, gente, muito bom. O pessoal está aqui agradecendo, dizendo que foi muito bom. A gente é que agradece, né? Contribuíram, né, com o nosso debate aqui. Isso fica mais rico, né? Muito com mais certeza. Rico. Então tá, gente. Um beijo. Beijo. Até o próximo. Beijo.